Pegar a pontinha do meu fio, deixa eu só descobrir aqui onde ela está. Pronto. Vamos lá. Vamos dar início com anel mágico. Se você não gosta, você pode fazer de 3 a 4 correntes, voltar na primeira e fechar com baixíssimo. Então, aqui, eu começo com esse pequeno anel mágico. Isso aqui vai ser sucesso de vendas, você pode usar de várias cores. Você pode dar de lembrancinha para a criançada, pode vender, dá para se divertir gastando pouco material e pouco tempo na confecção. Então, nós vamos trabalhar pontos baixos. Aqui dentro deste primeiro anel mágico, eu vou trabalhar aqui um total de 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 5, mais um, 6. Esse aqui tá contando como um, tá? Então, eu vou fechar aqui o anel por completo. E vou começar a trabalhar em carreiras, essa daqui eu vou fechar normal e as outras eu vou mostrar pra vocês como eu vou estar fechando. Não vou trabalhar em carreira espiral, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou fechar e já guardo aqui essa pontinha dentro pra ela ficar bem arrematada. Vamos lá, segunda volta. Eu começo com uma corrente. No primeiro ponto baixo, eu coloco a agulha e faço 2 pontos baixos nele. Então, para cada ponto aqui da minha volta de 6 pontos baixos, eu vou ter 12, porque eu vou colocar 2 pontos em cada ponto de base. Uma dica, se seu pontinho é muito molinho, você pode estar usando uma agulha um pouquinho menor do que você está acostumado. Daí, você pode... Tem um grilinho pulando em mim. Você pode simplesmente estar fazendo com fio 6, aumentar a quantidade de carreiras. Pode estar fazendo com fio de malha, pode estar fazendo com barbante como estou. Se você usar fio menor, vai ficar menorzinho do que o meu, tá? Chegando aqui no final, tenho 12. A partir de agora, eu alongo essa laçada, pulo a corrente e venho aqui nesse primeiro ponto. Nesse início, vai ficar uma marcaçãozinha aqui, mas depois a gente corrige, tá? Então, aqui eu vou puxar ela lá pra trás. Você tá vendo? Aperta bem. Olha a marcaçãozinha que vai ficar por enquanto, vai ser só essa. Você vai ajustando essa laçada e vai ficar desse jeito. Terceira volta, eu coloco a agulha aqui no primeiro ponto, ou seja, naquele mesmo ponto que a laçada foi lá pra trás por ele, aqui eu começo fazendo o primeiro ponto baixo. Vou voltar nele e vou colocar mais um ponto baixo. Então, eu tenho aqui um aumento. Vou fazer agora um ponto sozinho e no próximo um aumento de 2 pontos baixos. Vou repetir um ponto sozinho e um aumento. Desse jeito. Aproveite para se inscrever no canal, se você gostar dos conteúdos. Gostou da aula? Você pode me deixar embaixo os seus comentários. O seu joinha é muito importante. E se você quiser me mostrar, você pode ir lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro. Lá eu vou conseguir ver o seu trabalho. Estou montando uma página apenas para o trabalho que vocês fazem e me marcam. Lá você vai poder ter a sua obra de arte exposta também. Olha só, finalizei aqui o último ponto e aqui eu tenho o meu aumento. Mas, vamos contar, nós precisamos ter 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos, trabalhando um aumento e um ponto, um aumento e um ponto por toda a volta. Alongo aqui. A partir de agora, eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço aquele mesmo processo. Agulha lá para trás e levo. Por quê? Eu quero evitar que fique essa marcação aqui no meio. Se eu não fizer isso, eu vou sempre ter uma marcação aqui no meio. E agora, o que acontece? Essa marcação aqui que ficaria aparecendo, ela não vai, porque ela vai ficar como se fosse uma laçadinha e no final nós vamos trabalhar ela. Então, aqui, ó, eu vou começar em cima do segundo ponto, está vendo onde tá a laçada?
Em cima do segundo ponto, eu coloco a agulha, busco o fio, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento de 2 pontos. Repito, 2 pontos sozinhos, 2 pontos junto. 2 sozinhos. 2 junto. E assim eu faço por toda a volta, para confirmar se tá tudo bem certinho aí, se você fez a quantidade de pontos certa, você vai ter 24 pontos nessa carreira. Então, eu vou chegar até o final e as próximas eu mostro só o início para vocês. Pode estar fazendo de vários tamanhos, porque aí você pode colocar um bombom, pode fazer um porta-joia, ou uma caixa de bombom toda. Então, você pode fazer desde um pequenininho a um grandão. Chegou aqui no final, tem aquela laçada que esticamos e a laçada do ponto que fica aqui embaixo. Nós vamos pegar na laçada do ponto, tá vendo, ó? A laçada do ponto fica aqui. E aqui, opa, eu faço 2 pontos baixos. Olha só, toda vez agora que eu pegar no segundo ponto, não vai ter marcação de início e final de volta. Então, eu vou pular o primeiro ponto, no segundo, levo a laçada lá para trás, ajusto para que ela fique mais ou menos do tamanho das outras, e já tenho aqui a quarta volta concluída. Quinta volta, eu começo aqui em cima do segundo ponto, com um ponto baixo. E vou trabalhar agora uma sequência de 3 pontos sozinhos. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro ponto. Deixa eu pôr essa bolinha pra trás para ela não nos atrapalhar. Então, eu tenho aqui 3 pontos sozinho. Na sequência, um aumento de 2 pontos no mesmo lugar. Sigo agora fazendo esta sequência de 3 pontos sozinhos. E no próximo ponto, um aumento. Eu vou fazer assim até o final, e se você quiser conferir, você vai precisar ter 30 pontos baixos. Cheguei aqui no final, 1, 2, 3, 4, 5 voltas apenas. Por quê, gente? Eu tô fazendo aqui um porta-bombom. Se você quiser fazer maior, você vai dando aí continuidades, tá? E depois, a quantidade de pontos que nós vamos fazer aqui para subir não vai interferir. Então, eu tô fazendo algo tipo isso aqui, ó. Então, aqui eu fiz esta base de pontos baixos e depois subi aqui. Só que esses aqui não estão centralizados, estão vendo? Então, é isso aqui que nós vamos fazer, depois colocar a orelhinha. Aqui no canal tem um vídeo mais antigo feito com fio de malha. Se você quiser dar uma olhada, peço perdão para vocês pelo jeito que eu falava, pela qualidade de imagem. É um vídeo antigo, mas eu gosto de manter os vídeos antigos aqui no canal para vocês verem aí, eu ver e vocês verem a evolução, tá? Então, a tendência sempre vai ser melhorar. Cheguei, então, aqui num tamanho que eu sei que vai caber o bombonzinho tranquilamente. Imagine que o bombom é menor do que essa bolinha de linha. Então, você pode fazer isso também, se você não tiver nenhum bombonzinho aí pra medir. Então, aqui cabe, é mais ou menos nessa altura aqui que eu vou precisar ter, tá? Cerca de 4 a 5 centímetros. Para finalizar, eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço o fechamento igual às outras carreiras. Não sei se você já conhece, mas aqui nós vamos utilizar ponto baixo centrado. Olha só, finalizamos aqui 6 pontos, 12 pontos, 18, 24, 30 pontos. Eu vou trabalhar usando só a alça de trás. Aí, eu pego a alça interna também, para ele não fazer buraco. Então, no mesmo ponto que eu saí o fio, eu faço o ponto baixo, só que dessa vez usando a alça de trás e a alça de dentro. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, e ele vai começar a formar uma cestinha. É a intenção, por conta que essa daqui é a primeira volta de parede, e nós não estamos mais trabalhando aumentos. Então, é isso aqui que ele vai formar, ok? Vamos lá, então, trabalhando ponto
ponto. E essa marcaçãozinha vai ficar aqui separando o que é fundo e o que é lateral. Olha só, bem bonitinho. No final aqui da carreira, fiz o último ponto e olha só como ele já forma aqui a nossa cestinha. Para finalizar, vai ser sempre do mesmo jeito. Tira aqui a laçada, pula o primeiro ponto e vem no segundo. Pronto. Nós vamos começar agora a trabalhar o ponto baixo centrado. Como diz o nome, ele é um ponto que fica centralizado. O ponto baixo que nós costumamos trabalhar, seja ele ponto V ou ponto X, ele é pego aqui, logo abaixo a marcação da corrente. O ponto baixo centrado, nós temos aqui o ponto V, então, eu coloco a agulha no meio dele, tá? Olha só, o ponto V, coloco a agulha no meio, ponto V, coloco a agulha no meio. A minha agulha saiu aqui em cima desse ponto, então, eu vou vir, ó, no meio dele, busco o fio, estão vendo, ó, que sai bem no meinho? E aqui, eu vou sempre ver se o fio tá torto. Olha só, de novo. Vou fechar o ponto baixo. Vou para o próximo ponto, no meio dele, busco o fio, fecho o ponto baixo. No próximo ponto, no meio dele. A primeira volta não aparece tão bem assim ele não, mas a partir das outras voltas, fica bem nítido aqui um Vzinho dentro do outro. Então, dependendo aí o fio que você escolher, a cor que você escolher, vai ficar uma coisa bem bonita. Olha só, você vai fazendo assim. Agora, gente, não vai ter segredo algum, não vai ter aumento algum. Vamos trabalhar apenas algumas carreiras, volta em cima de volta. Então, aqui, ó. Olha lá. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer o último ponto V, colocando a agulha aqui no meio dele. Para fechar, eu alongo a laçada, pulo esse primeiro ponto e fecho no segundo. Fechei no segundo, é nele que eu vou começar a mesma coisa e vai ser só repetição. Essa quantidade aqui, ela precisa ter de 4 a 5 centímetros de altura. Estou falando em centímetros porque às vezes você tá usando um fio diferente do meu, tá? Então, assim, imagine que aqui ela tem que dar a altura de um bombonzinho, para o bombonzinho ficar dentro. Para vocês terem uma ideia, essa cestinha aqui, tem uma cenourinha nela aqui, que eu tô finalizando mais uma aula. Olha só como fica aqui os nossos pontos centralizados, carreira em cima de carreira. Está vendo que esta marcação que estou explicando para vocês não fica relevo aqui. Eu vou trazer também esse fundo perfeito aqui para vocês também, pontos altos. Olha que marcação mais bonitinha que ficou aqui. E fica só uma cicatriz lá dentro, estão vendo? Então, do lado de fora, fica perfeito. Olha só. Não mostra onde você inicia e aonde você finaliza. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Desta mesma forma aqui que eu expliquei pra vocês, eu vou seguir por algumas voltas. Quando eu retornar, eu passo exatamente a quantidade de carreiras que deu. E vou voltar também aqui com a régua. Assim, eu vou medir bem certinho em centímetros para vocês, tá bom, gente? Então, o que eu vou estar fazendo agora é simplesmente adiantando ponto em cima de ponto. Durante algumas voltas, o fechamento da carreira vai ser do mesmo jeitinho e é só seguir. Vamos lá, então. Cheguei aqui no final, estou com 7 voltas feitas. Vou passar para vocês as medidas. Eu tenho aqui 7 centímetros e de altura tem 4,5 centímetros, com o que vamos fazer agora vai chegar a 5 centímetros. Vou fechar a última volta, da mesma forma que eu fiz as outras.
certo? Da onde eu paro, eu vou começar a fazer a orelhinha. Para acontecer a orelha, você vai simplesmente aqui fechar com ponto baixo e vai trabalhar 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arremata o fio. Não precisa deixar muita coisa. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos. E no quinto ponto, ó, no meio dele, eu amarro o fio. Vou fazer como se fosse o movimento para, opa, um ponto baixo, certo? Olha só, tá na mesma altura aqui do ponto baixo. O que eu faço agora é subir 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou arrematar para quê? Para as duas orelhas ficarem iguais. Agora que eu tenho a marcação da orelha, eu vou posicionar os olhos de trava e o focinho. Você pode ou não estar colocando aí na sua peça, mas eu optei em colocar. Então, aqui eu vou estar utilizando olhos de segurança número 11 e focinho número 9 milímetros. Vou começar com os olhos. Eu vou colocar abaixo aqui da marcação da orelha. Vou usar olhos bem gordinhos. Aqui assim. Deixa eu ver, junto pra baixo, junto pra cima. 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta volta, eu abro espaço aqui com a agulha e coloco o olhinho. Vou colocar muito junto, eu vou espaçar mais um ponto, gente. Vocês vão colocando aqui de uma forma que vocês gostem. Vamos lá. Abre aqui, ó, o caminho com a agulha. Se você não quiser colocar o olhinho, você pode, até mesmo para deixar mais econômico, né? A gente sabe que tem muitos lugares que os olhinhos são caros, é difícil de achar determinada numeração. Você pode deixar sem, ou você pode simplesmente bordar. Olha só, olhos posicionados. E agora aqui, eu centralizo o focinho. Estão vendo que eu tenho duas carreiras entre os olhos? Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui no meio. Então, eu venho aqui, opa. Entre eles. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Esses focinhos, gente, eu comprei e nunca usei. Eu tenho vários. Olha só, gente. Eu vou só ajustar o meu olhinho aqui, bem próximo da onde estava, só que uma laçadinha pra dentro, pra ele ficar proporcional ao outro. Então, não tem exatamente uma laçada que você vai colocar, você vai ajustar. Agora sim, ficou centralizadinho. Vou contar pra vocês o espaço que eu coloquei. Nariz, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta. Olhos, entre a quarta e a quinta, deixando 2 pontos para dentro. Viram? Agora, o que que eu vou fazer aqui? A parte da trava, esse é do nariz e esse é dos olhos. Eu vou cortar um pouco, porque não é essa parte aqui, está vendo? Que dá segurança ao meu olho. O que dá segurança é esse pino de cima. Então, eu corto, vou lá no outro. Estão vendo? Daí, agora, eu vou vir aqui, coloco no olhinho e tenho que apertar, que não é uma missão muito fácil, mas a gente consegue.
Tô mostrando tudo aqui pra vocês, porque eu sei que tem muita iniciante, muito iniciantes, que nunca viram fazer essa parte, porque geralmente a gente pula, né? A gente pula, não, a gente dá uma acelerada no vídeo, a gente fala assim, vou colocar o meu e já volto. Mas tem certos detalhes que eu gosto de mostrar pra vocês verem como que é realmente a gente colocando, né? Então, a mesma coisa eu fiz aqui com o nariz. Daí, eu coloco aqui. E aperto. Tá vendo? Eu abro a tesoura assim, ó. Olha só, gente. Coloquei todo mundo aqui dentro, correto? O que que eu faço agora? Com cuidado. Eu viro assim meu trabalho, depois eu não vou ficar virando mais desse jeito, não vai desmodelar ele. Com o isqueiro, eu vou derreter essa ponta que fica pra fora. Você tá vendo aqui, ó? Coloco o foguinho nele. Olha só. Vou deixar ele derreter. Cuidado pra não queimar seu trabalho. Assoprei. E agora, com o próprio isqueiro, eu achato o pretinho. Conseguem ver a diferença? O rosinha, mesma coisa, no caso o salmão. Ele não queima assim tão fácil não, tá? Você coloca o fogo, ó, e deixa o fogo chegar perto da trava. Ele vai derretendo e assopra. Aí, você dá uma apertadinha assim, ó. Novamente. Olha só. Ele borbulha até, gente. É um plástico bem resistente. Assoprou, ele vira um chicletinho. Você ajeita aqui, nunca mais isso aqui vai sair. Viram só? Aí sim, agora o que eu faço? Volto a minha peça para o lugar. Organizo, porque vocês viram que eu precisei dobrar para colocar aqui. Então, agora eu vou organizar só um pouquinho. Depois, na hora da finalização, que você não vai mexer mais nela, você organiza de vez. Certo, gente? Então, ficou parecendo uma baratinha, né? Vamos falar bem a verdade. Vamos lá dar continuidade. Vamos voltar aqui com o fio, no caso aqui, a cor do coelhinho. Vou vir um ponto antes, tá? Primeira orelha, um ponto antes. Você pode enfiar aqui a agulha assim, ó, dentro do ponto. Busca o fio. Amarra. E vamos aproveitar e esconder todas essas pontas aqui dentro da orelha. Então, o que que eu faço? Daqui onde prendeu, um ponto aqui na lateral, coloco a agulha, busco o fio. Seguro. Eu tenho o primeiro ponto baixo aqui. Deixa eu organizar a minha tirinha, que ela ficou do avesso. Agora sim. Pronto. São detalhes da peça que nós temos que arrumar na hora. Então, aqui, eu tenho o primeiro ponto baixo, o que eu prendi. Então, eu vou colocar a agulha nele e vou tirar a segunda laçada. Então, eu tenho uma laçada no ponto e uma laçada no ponto baixo aqui de cima. Daí, eu busco o fio e tiro e faço meu primeiro ponto baixo. Observa, gente, um ponto baixo no início, segunda, ou no caso, primeira corrente, nós temos 10. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Assim. É chatinho de segurar tudo ao mesmo tempo, mas dá certo. Vou fazer agora mais um meio ponto alto na corrente, cada um numa corrente, tá? Na corrente da frente, eu vou fazer aqui um ponto alto.
Na próxima, um ponto alto. E agora, o nosso terceiro ponto alto. Vou fazer agora 2 meio ponto alto, um em cada corrente. Então, eu coloco aqui. Tenta fazer o mais firme que você conseguir aqui. Ó, 2 meio ponto, ok. E me restou 2 pontos baixos, e esse aqui, o último, não é ponto baixo, é 2 correntes, tá? Esse aqui é o nozinho. Então, eu vou fazer agora um baixo. E aqui, um baixo. Vou recapitular com vocês. Peraí. Essa parte é muito chatinha de fazer, gente, mas é necessário para dar um bom acabamento. A gente tem que apertar ao mesmo tempo, né? Olha só, gente. Esse primeiro nó, ele prende a cabeça e prende no ponto baixo, fazendo aqui um ponto baixo. Depois, nós temos um baixo, meio alto, 1, 2, 3 altos, meio alto, um baixo, 2 baixos. Uma corrente, esse primeiro fio aqui, eu já posso arrematar, porque eu já passei ele dentro de todos esses pontos. O que eu vou descer agora é guardando esse fio aqui de cima. Então, para descer, eu fiz uma corrente. No ponto baixo, eu faço um baixo. No baixo, outro baixo. Nós vamos fazer o efeito espelho. Eu vou fazer uma orelha com vocês, a segunda vocês fazem, tá? Meio alto, eu repito aqui do outro lado, meio alto. Eu tenho na sequência 3 altos, então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3 altos. Tenho aqui 2 meio alto, vou fazer, então, 2 meio alto. Ou ponto médio, né? Ó, já não dá mais pra guardar o fio. Eu vou arrematar esse pedacinho que ficou. E agora, eu vou estar fazendo... Deixa eu ver aqui, 3 altos, ó, 2 meio alto, 1, 2, 3 altos, 1 meio alto, mais um meio alto e 2 baixos para finalizar a volta. O baixo é normalzinho, e o baixo do outro lado tem que ser igual ao primeiro. Então, o que que eu vou fazer? Pego metade dentro do ponto baixo, e a outra metade eu faço já aqui centralizando. Pra ele ter aqui uma continuidade, um acabamento. E não ficar uma orelha pendurada, estão vendo? Daí, agora, o que eu vou fazer? Um baixo, 2 baixo, e no terceiro, eu começo a próxima orelha. Então, vamos lá. Um baixo, 2 baixos, e neste terceiro, a próxima orelha. Então, é metade da laçada nesse terceiro, metade da laçada aqui onde prendemos, que equivale a um ponto baixo. Então, ficou com 3 laçadas, você vai tirar esse primeiro ponto baixo. Aí, agora, vamos dar continuidade, ou seja, na próxima corrente, eu faço um ponto baixo. Lá na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é aqui. Meio alto, 3 altos, e vou repetir exatamente o que eu fiz na orelhinha de número 1. Aqui, toda vez que você vai finalizando, você vem aqui e arremata o fio. Gente, o que que eu vou estar fazendo aqui para ficar um acabamento bem legal? Eu vou fazer a outra orelha, que vai ser feita exatamente como esta. Vou subir, vou descer e vou prender nesse ponto. Para não ficar uma coisa grosseira bem aqui na frente, eu vou seguir
a carreira toda aqui, ó, com meus pontos baixos. E quando eu chegar aqui nesse final, eu venho mostrar pra vocês. Nós vamos parar aqui nesse ponto, tá? Daí, sim, eu venho passar os acabamentos pra vocês. E observe, quanto mais... Eu tô usando o fio 8. Então, assim, quanto mais apertado for teus pontos, a orelha, ela vai ficar de pé assim, tá bom, gente? Então, bora lá dar essa continuidade? Cheguei aqui no final da volta, vou estar arrematando o fio. Aqui atrás ficou o fiozinho que eu fui guardando, do que eu amarrei aqui da orelhinha. Para fazer aqui o arremate final, a gente tira aqui da agulha, estão vendo? Aqui onde tem esse primeiro ponto aqui que sobe da orelha, eu vou vir lá dentro e vou levar essa laçada lá para dentro. Assim. Venho agora nesse último ponto que está completo, de dentro para fora, passo no meio e passo essa pontinha aqui para dentro. Ó, ela vai ficar um acabamento contínuo aqui em cima. Aqui dentro, o que que eu vou estar fazendo? Arrematando da melhor forma possível. Vou pegar uma agulha mais fina, passo essa laçada aqui por dentro, para não ficar o arremate tão na borda. Abro esse fiozinho aqui ao meio, divido aqui, pego uma laçadinha e passo aqui, metade. Daí, aqui, eu vou dar 1, 2, e mais um nozinho aqui de segurança. 3. Neste momento, o que eu tenho que fazer aqui é organizar. Se você não quiser fazer mais nada, quiser apenas fazer o cestinho com a orelha, sem os olhinhos, a sua peça está pronta. Mas, se você quiser fazer mais detalhes, olha só, gente, que fofura. Você pode deixar assim as orelhinhas fofas, que eu particularmente amei. Pode colocar elas para cima, tá? Pode brincar aqui com a posição das orelhas. Olha que gracinha que vai ficando. E, é claro, para darmos aqui um efeito mais real nessa focinha, nesses olhinhos, vamos deixar bem completo. Eu vou organizando aqui. Ponto baixo centrado sempre tende a cair para um lado, então, você organiza aí a peça, tá? Deixa eu pegar aqui o fiozinho. Finalizações. Eu vou pegar aqui o fio rosa, pouquíssima coisa. Você pode passar um blush, pode deixar sem. É só uma gracinha que eu vou fazer aqui, tá? Coloco na tapeçaria. Eita. Viram só? Todo mundo sofre pra colocar o fio dentro da agulha, gente. Não tem como. Eu gosto de mostrar todos esses detalhes pra vocês, porque senão no vídeo parece ser tudo muito fácil. Vou dar um nó distante, pra depois sobrar fio, pra eu dar um nozinho bem firme aqui. Esse fio, eu gosto de passar aqui, estão vendo? Terceira carreira, um ponto pra fora. Então, eu coloco a agulha lá dentro, terceira carreira, um ponto para fora. Para não ficar um nó aqui dentro, eu vou tomar um cuidado na hora de eu for fazer os arremates. Então, eu vou cortar aqui o fio, deixando uma sobra. Depois, eu vou cortar todos esses nós, tá, gente? E guardar. É só pra vocês fazerem a mesma coisa aí no de vocês. Aí, ali, eu vou dar um arremate final, vou entortar minha pecinha de novo, mas depois eu finalizo isso. Então, aqui, ó, tá vendo? É só um pedacinho mesmo de fio. Da mesma coisa, eu venho aqui, tento achar a mesma direção. E venho um ponto afora. Olha só.
parte branca aqui dos nossos olhos. Vamos pegar um pedacinho de fio, vai ser feito do mesmo jeito. Coloco aqui na agulha. Gente, essas minhas calopsitas que vocês falam que são fofas, que são lindinhas, que vocês gostam dos meus ajudantes quando aparecem nos vídeos, eles são danados. Uma hora dessa madrugada, eles não param. Já é 2 da manhã e eles com a corda toda. Então, aqui é a mesma coisa, gente. A minha agulha vai sair aqui, abaixo do olho, e eu vou pegar como se fosse uma meia-lua. Então, aqui assim, abaixo do olho, tento colocar o mais pertinho possível. Não tá mais pertinho possível. Eu vou entortar aqui um pouquinho a trava, pra ela me dar espaço pra entrar a agulha. Ó, tá vendo? Você vai acertando aí a posição até que você acha realmente o espacinho certinho, gente. Tenha paciência que vai, ó. Antes de eu só trazer esse fio pra cá, pra fazer assim a marcação, olha a diferença desse olhar pra esse olhar. O que eu faço? Eu giro ela toda aqui dentro do olho. Então, ó, eu vou girar, puxando, ela vai se esconder. Daí, sim, aqui por fora, olha só o que eu tô fazendo. Opa, aqui. Tá vendo? Ó, sai no mesmo lugar, só dei um giro. Aí, sim, aqui eu faço a minha meia-lua, também tentando pegar o mais perto do olho possível. Vou puxando pra ajustar. Ah, puxei demais. Vou de novo. Vou ajustar aqui, ó. Assim, ó só. Vou ajustar, não puxa muito. E aqui, gente, a gente tem que pensar que a pessoa vai movimentar essa pecinha aqui, né? Pra não ficar saindo, o que que eu faço? Eu vou dar um pontinho aqui. Então, deixa eu botar a agulha e mostro pra vocês onde é. Aí, o outro olhinho vocês vão fazer igual, tá? Ó aqui. Tá vendo aqui onde saiu? Passo a agulha abaixo desse fio. Aí, agora sim, antes de eu apertar, eu vou ajustar. Ajusto aqui, puxo um pouquinho aqui pra ajustar essa laçadinha que ficou. E esse daqui, ele vai dar um pontinho aqui, ó. Pra ficar fixa aqui. Levo lá pra trás. Com muito cuidado, não aperta muito. Vai ficar com um olharzinho assim, profundo. Ó que bonito. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Mesma coisa aqui, ó, gente. Remate o fio. Depois, você vai arrematar tudinho essas coisinhas. Vai dar um nozinho aqui. Mesma coisa. Sai aqui embaixo, mais perto possível. Ó, desse lado aqui foi mais fácil. Dá um giro inteiro, ó. Ó, o mais fácil, tá vendo, gente? Desconfie do mais fácil. Sempre desconfie, porque nós temos que passar dentro do ponto e não entre os pontos, ó. Desconfia aí do mais fácil. A tua agulha, ela tem que enganchar dentro do ponto. Ó, agora enganchou, viram? Passa aqui um giro completo. Olha. Venha aqui no cantinho, pra gente passar a ponta do fio. Travou, não vai sair mais, não vai ficar mexendo aqui os olhinhos depois que finalizar. Desse lado, mesmo que eu comece de cima pra baixo, ele tem que dar do mesmo jeito. Então, daqui, ele tá mais alto, então, eu vou descer um pouquinho. Muito cuidado com os detalhes. O detalhe faz toda a diferença na tua peça. Pro teu cliente, pra pessoa que você vai dar o teu artesanato. Você vai ajustando aí. Então, aqui, para não tomar tempo no vídeo, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu,
Vou organizar esse fiozinho aqui que eu desviei, agora eu vou ter que pegar uma agulha, puxar ele pra dentro. Vou arrumar o outro olhinho e vou ensinar uma florzinha aí pra vocês, colocar aqui na frente. Olha só como que fica. Veja bem como ela vai ficar sem o acabamento. Então, imagine que você pode aqui fazer tanto para menino quanto para menina e se divertir com as cores, tá? Para fazer aqui a florzinha, é uma forma bem simples. Eu vou fazer branca com uma folhinha verde. Então, aqui, eu começo fazendo o anelzinho mágico. Já estou de dia, não consegui finalizar ontem à noite para vocês, então peço desculpas se tiver algum barulhinho, tá, gente? Vamos lá finalizar. Aqui eu tenho um anelzinho mágico, ok? Eu vou fazer uma corrente e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e um ponto baixo na base. Vou repetir. Uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e um ponto baixo. Tenho aqui 2 pétalas. Repito, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo. Terceira pétala, e vou estar fazendo aqui. Aí, você define se você quer fazer com 4 pétalas, 5 pétalas, 6 pétalas. Eu gosto de fazer com 5, então, eu tô fazendo o mesmo movimento 5 vezes. Depois de eu ter feito aqui os últimos 3 pontos, uma corrente, eu venho na base e fecho com ponto baixo. Aí, esse fiozinho do início, eu seguro aqui e puxo, ele vai reduzir. Você vai apertar bem. Olha só. Viram? Daí, agora aqui, eu já corto o fio deixando uma sobrinha pra costura, ou, se você quiser colar, como você preferir aí o teu acabamento. Esse fiozinho, eu coloco a agulha aqui dentro, de trás pra frente, e levo esse fio que eu arrematei lá para trás, por aqui. Daí, eu fico com o acabamento da folhinha bem certinho, olha só. Esta parte, eu vou estar costurando ou colando aqui em cima na orelhinha. Desse jeito. Deixa eu travar aqui com essa agulha para vocês verem. E a folhinha, para ficar com um ar de saudável, né? Um verdinho. Eu faço aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou voltar na primeira e fechar com baixíssimo. Tem um mini anelzinho mágico. O que eu vou estar fazendo agora são 2 correntes e volto com pontos baixos aqui dentro. Então, eu vou fazer dentro do espacinho um ponto, ainda no mesmo buraquinho. 2, 3 e 4. Faço um pontinho picô, que são feitos com 3 correntes. Volta na base do ponto e prende com baixíssimo. E deste outro lado, para finalizar a folhinha, eu faço mais 4 pontos. Observe que eu já fui trabalhando o fio do início dentro dos meus pontos para eu poder arrematar. Daí, agora, eu pulo a corrente, venho no primeiro ponto baixo e fecho com baixíssimo. Assim, olha só que bonitinha. Mesma coisa, é só você cortar deixando sobra para costura ou cola. Vou cortar esse fiozinho que ficou aqui atrás, porque ele já está arrematado. E a mesma coisa, eu venho aqui e vou estar colocando aqui, ou para baixo, ou aqui na frente. Você define aí como você acha melhor. Eu vou colocar assim, olha como vai ficar bem bonitinho. Então, gente, a nossa aula está concluída. É simplesmente aplicar essa parte aqui e prontinho. Seja feliz aí na sua confecção.
Obrigada pela companhia de vocês, por ficarem aqui na aula comigo. Se gostarem, pode deixar aí embaixo. Se faltou alguma informação, vocês podem me falar também. E se vocês quiserem mais temas relacionado à Páscoa ou a coelho, coloque aí embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima aula.